Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Hoje pela manhã eu tive a alegria de participar da inauguração do frigorífico Frescomares, que é frigorífico de pescados, que inaugurou ali na comunidade do sítio Ema. Para quem não sabe onde é, se situar pertinho da rodoviária federal ali na saída para Tibau, dobra à direita, desce no rumo do rio Mossoró, anda 5 quilômetros da estrada, lá está esse frigorífico, que esta semana já deve iniciar o treinamento de 50 pessoas, são cerca de 50 empregos diretos nesse primeiro momento, com a expectativa de aumentar até 80 empregos diretos na unidade do frigorífico. Porém, a empresa pensa também a curto, médio prazo fazer a implantação de uma fábrica de latas para fazer os enlatados. Hoje a gente vê no supermercado atum, sardinha enlatados. Essa empresa pretende colocar filé de tilápia, o pargo, panga, camarão, tudo enlatado já pronto para o consumo. Quando tiver instalada a fábrica de enlatados, serão mais 150 empregos, mas isso não é para agora, próxima semana, próximo mês, demanda mais tempo. Porém, a gente já teve a recuperação do saldo de geração de empregos, que a gente já disse aqui algumas vezes. Mossoró só teve 3 anos de saldo negativo de geração de emprego. 2 deles, os 2 últimos anos de gestão do ex-prefeito Silveira, Francisco, como preferir. No ano de 2016, o saldo foi negativo em mais de 3 mil, ou seja, foram mais de 3 mil vagas a menos no mercado de trabalho de Mossoró. No ano de 2017, esse saldo negativo diminuiu de menos 3 mil e alguma coisa para menos 600. Em 2018, o número já foi positivo, no ano passado positivo. Esse ano, a economia brasileira como um todo está crescendo, deverá crescer o dobro do que cresceu no ano passado e no ano retrasado. Então, a expectativa é boa. E a gente agora, já antes do Carnaval, vê aí a inauguração que aconteceu hoje, da Frescomares, gerando diretamente cerca de 50 empregos e em torno de mais 100 empregos indiretos. É um motivo para se comemorar e que venham muitas outras empresas, que a gente possa ver muito mais emprego aqui em Mossoró. Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. O trânsito é assunto de todos e para todos. Pedestres, motoristas, autoridades do setor travam no dia a dia discussões as mais acaloradas e quase nem sempre chegam a um acordo. Mas aqui em Mossoró, e esse programa é testemunha disso, nós que recebemos diariamente reclamações, elogios são mais raros, mas reclamações mais diretas, tanto do motorista como do pedestre, aqui em Mossoró podemos dizer que as reclamações diminuíram. E isso, pequeno detalhe, mostra como as ações do trânsito em Mossoró estão avançando. O nosso trânsito melhorou. Ainda há problemas, claro, evidente, mas melhorou. E essa questão das vias rápidas, como, por exemplo, 4 quilômetros da Avenida Diocesana com José Damião e 6 quilômetros da João da Escócia. Houve a melhora acentuada,
o trânsito está escoando melhor, está fluindo mais rápido. Agora, as ações para isso existiram e estão existindo, mas é preciso sempre, como a gente colocou aqui, o motorista e o pedestre, é preciso sempre a responsabilidade e a educação no trânsito para que as coisas possam melhorar ainda mais. E temos condições para isso. É preciso. O nosso trânsito há 3 anos aí, ou menos que isso, era uma confusão só. Um problema em toda parte. E essas vias rápidas vieram abrir, vieram melhorar, repito, vieram fazer com que o nosso trânsito fluísse mais. Isso mostra o trabalho feito pelo município, pela administração municipal e também um avanço, um acréscimo na educação para o trânsito da parte de cada um. Tanto o pedestre quanto o motorista. Porque não colocar também o motociclista que conduz um veículo, claro, evidente. Então, se tivermos a consciência de que houve um avanço, partindo do princípio da colaboração de cada um, pedestre, motoristas e autoridades, podemos fazer muito mais para que o trânsito de Mossoró possa melhorar, porque já esteve muito confuso. Ainda existem pontos vulneráveis, pontos difíceis, principalmente na área aqui do centro. Mas podemos crescer ainda mais, pode ter certeza. O nosso livro de hoje é um romance belíssimo, O Silêncio das Montanhas, de Khaled Hosseini. Este livro é muito belo, é muito boa leitura, vale mesmo a pena. Vale mesmo a pena. Um romance épico que atravessa 6 décadas em 4 países e conta a história de 2 irmãos separados na infância. Belo livro. Vale a pena participar pelo nosso WhatsApp 988-686150 e a partir de agora fazer a sua inscrição, está valendo. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laire Neto, amigos do Observador Político. Eu quero abrir a minha participação de hoje prestando uma solidariedade à família do senhor José Raimundo da Silveira. Era pai de um amigo nosso, companheiro nosso de jornal, Olivar Silveira. Ele faleceu no sábado, na zona rural de Mossoró, onde morava, tinha o seu terreno, cuidava. Ele foi encontrado morto por volta das 16 horas, 16h30, e aí a família foi chamada e ligou para o ITEP para tratar da questão da remoção do corpo, né, porque não se sabia se havia sido morte natural ou se ele poderia ter sido vítima de algum assalto, uma vez que a zona rural de Mossoró não tem a devida segurança. Mas o que é que acontece? Foi feito o chamado do ITEP antes das 5 horas da tarde e o ITEP chegou para remover o corpo às 22 horas, mais de 5 horas depois. Ficou o sofrimento da família. Na tarde, entrou pela noite, como todos sabem, sábado teve uma chuva muito forte em Mossoró, relâmpago, e aí a família sofreu durante essas mais de 5 horas, aguardando que o ITEP chegasse para remover o corpo. Essa não é uma situação de hoje, mas é uma situação que persiste. A gente não pode continuar aceitando que as pessoas sejam tratadas dessa forma. Por que é que o ITEP de Mossoró
sediada em Mossoró e que atende a mais de uma dezena de cidades, continua com uma estrutura tão frágil, a ponto de obrigar que família passe por esse tipo de sofrimento, por esse tipo de constrangimento que não deveria ocorrer. É um cenário de um descaso que se arrasta e que persiste. E para emendar essa questão, a forma como alguns setores são tratados ou vêm sendo tratados com descaso completo, nós temos a questão do sistema de saúde pública do Estado. O final de semana no Hospital Alfredo Gugel foi mais um final de semana de terror. Dezenas e dezenas de pacientes nos corredores, deitados em macas, sentados, alguns com colchonetes no chão, e nenhuma solução dada pela Secretaria Estadual de Saúde Pública. Sequer foi adotada alguma medida para atenuar esse quadro. Lembrando que na semana passada, na semana anterior, a gente noticiava aqui que o Alfredo Gugel havia iniciado a semana com mais de 100 pacientes nos corredores. Eram 16 ambulâncias no SAMU, no pátio daquele hospital, aguardando que as macas fossem liberadas para que esses veículos voltassem às suas cidades de origem, porque necessitava de socorrer outras pessoas. É o caos na saúde pública. A situação não é diferente no Hospital Regional Tarcísio Maia. Neste fim de semana, circulou nas redes sociais uma servidora do Tarcísio Maia fazendo uma cotinha dentro do hospital para comprar água mineral para os servidores, porque não tinha. Isso dá a dimensão da forma como esse hospital está sendo tratado. Agora, há uma maquiagem. Foi colocada uma espécie de porta-controle no Hospital Tarcísio Maia para que as pessoas não possam registrar o que está acontecendo ali dentro, para prevalecer a informação oficial de que, porque não tem mais paciente nos corredores, de que o hospital está atendendo, e isso não é verdade. Essa questão dos corredores a gente já debateu aqui. É aquela questão que o hospital dificulta a transferência de pacientes que estão morrendo nas UPAs para dizer que os corredores estão vazios. O que importa se os corredores estão vazios, se pessoas estão morrendo à míngua, se as pessoas estão morrendo sem assistência, principalmente a pessoa idosa. Então é um cenário de terror, é um cenário absurdo, revoltante, nos deixa indignados. E aqui nós temos que cumprir o nosso papel, e eu vou mais uma vez pedir ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, que se sintam provocados, que investiguem o que está acontecendo na rede de saúde pública do nosso Estado. Porque tem se agravado muito, não é pouco não, é muito. Por incapacidade, por falta de responsabilidade, né? Por descaso mesmo, e aí a gente não pode permitir que vidas continuem sendo abreviadas por conta de irresponsabilidade deste ou daquele governo. Bom, venceu ontem o prazo para tramitação, para votação, a apreciação do Congresso, a medida provisória que criava a carteirinha estudantil. O governo federal publicou a medida provisória que permitia aos estudantes do Brasil inteiro que emitisse a carteirinha sem pagar nada. Inclusive, isso foi motivo da briga das torcidas organizadas pró e contra governo, né? Os que gostam de Bolsonaro e gostam de provocar a oposição, dizendo Bolsonaro é muito forte, fez até a UNE e a UBS ser contra a gratuidade da carteira de estudante. Motivo: 80% da receita da União Nacional dos Estudantes, segundo a sua própria prestação de contas, vem da emissão de carteira de estudante. Não se sabe, não se pode afirmar
que Bolsonaro publicou essa medida provisória por bondade ou exatamente para, de alguma forma, sufocar, matar por inanição financeira as entidades estudantis. Há quem diga que o Congresso não deu um passo adiante, não votou, não analisou esta medida provisória, exatamente para beneficiar as principais entidades estudantis do Brasil. Quem já emitiu, porque a medida provisória é publicada, ela já tem valor de lei, mas tem que ser votada em 120 dias no Congresso. Se não for, deixa de existir aquela regra. Portanto, quem já emitiu a carteirinha dentro dos critérios da carteira estudantil gratuita, poderá usá-la até o final do ano sem problema algum. Quem não emitiu, gratuitamente, vai ter que pagar a alguma entidade estudantil para ter a sua carteira. Abraçando aqui o Adriano, lá no Monte Olimpo, está ouvindo a gente. Também Orlando, porteiro do condomínio Wanda Gondim, ouvinte assíduo do Observador. Ele assiste o programa agora, ao vivo, e à noite ainda vai assistir a reprise. Esse, sim, gosta do Observador Político, que vê pela manhã e à tarde. Olha, o João Neto pergunta aqui para a gente se com a presença agora de Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento da Área Regional, se fica mais fácil para que a prefeita Rosalba Ciarline possa conseguir a liberação do empréstimo de 150 milhões de reais. É possível, né? Tem uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O financiamento da Caixa Econômica é um programa da Caixa Econômica Federal para o Finisa, para obras de infraestrutura no Brasil inteiro. Não é só para Mossoró. E algumas prefeituras se candidataram, tiveram seus projetos aprovados, em alguns casos já estão usando. Aqui em Mossoró, a bancada de oposição na Câmara Municipal acionou a Justiça atendeu liminarmente, mas depois reverteu a decisão, porém isso gerou um atraso na tramitação documental. Mas tem nada a ver uma coisa com a outra. E para a gente acompanhar o que está acontecendo, esse empréstimo, essa operação de crédito já foi aprovada pela Caixa e está na reta final de apreciação na Secretaria Nacional, na Secretaria do Tesouro Nacional. A previsão é que o superintendente da Caixa do Rio Grande do Norte virá a Mossoró, provavelmente nos primeiros dias de março, para assinar o contrato com o município. A partir da assinatura do contrato, esses recursos serão disponibilizados para o município realizar as obras que a cidade tanto espera, tanto precisa. Então, Laíri Neto foi preciso, né? Aquele movimento de 6 vereadores da oposição, ele teve o único objetivo de postergar essa operação de crédito, de retardar a chegada do dinheiro, achando que penalizaria a prefeita de Mossoró ou quem está no poder no momento, quando na realidade, retardando a chegada desse dinheiro, vai estar penalizando o cidadão. O cidadão é o único penalizado. Portanto, foram 6 vereadores que são contra o investimento de 150 milhões de reais em Mossoró. Quais são esses vereadores? São os vereadores Alex do Frango, do PMB, o Gilberto Diógenes, do PT, o vereador Raério Cabeça, que está indo para o PSD, tem ainda o Osaniel Mesquita, do PL, o Petras Vinícius, do DEM, e o vereador do PTN, me ajuda aí, Lairinho, o nome Genilson Alves. Então são esses 6 vereadores que foram para a Justiça para retardar, para jogar contra o investimento de 150 milhões de reais em Mossoró. Investimento esses que serão aplicados em obras de infraestrutura urbana, em calçamento, em recuperação de logradouros públicos, em construção de escola-creche, etc. Então é bom que o cidadão acompanhe isso de perto e faça a devida cobrança na hora certa, porque a gente não pode permitir que por uma questão meramente politiqueira, homens públicos com mandatos eletivos possam formar barreira ou barrigada para que a cidade não receba investimento de 150 milhões de reais. Olha, faleceu hoje Antônio Batista dos Santos,
que é irmão de Zé da Volta. É bastante conhecido. O velório será a partir de 13 horas, no centro de velórios, sempre em frente ao tiro de guerra. O sepultamento está dependendo da chegada de familiares para que seja marcado o horário, mas o velório daqui a pouco, às 13 horas. O presidente Jair Bolsonaro é o terceiro chefe de Estado mais popular no Twitter. Ele só perde para Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, que a população é bem maior do que a do Rio Grande do Norte, ou do Brasil, mas bem maior do que a do Rio Grande do Norte, né? Cabe algumas centenas de Rio Grande do Norte lá dentro. E também pede para Donald Trump, que é o presidente mais poderoso do mundo, é o presidente da maior potência econômica e militar do mundo, que é os Estados Unidos. Isso é o que mostra o índice de popularidade digital elaborado pela consultoria Quest. A pesquisa da Veja mostrando 50% de aprovação. Pois é, aí eu quando vi essa notícia hoje de manhã, eu fiquei pensando, será que a turma... Essa pesquisa já está velha, a gente já publicou aqui, inclusive. Mas eu acho que é uma nova, viu, César? Não, a Veja... com FSB e... Exatamente. Semana passada a gente falou sobre ela aqui. Mas a turma que diz que a Veja é golpista, vai dizer que agora essa informação é verdadeira? Aí é torcida, né? As arquibancadas. Mas vamos combinar que deixa a turma numa saia justa, né? E já tem nego dizendo que a Veja está virando a casaca. Sim, a Veja está virando a casaca. Isso é uma coisa tola, né? Ora, um dia desses disseram que a Veja era lulista, aí paciência. Na realidade, esses veículos assumem posição e a linha editorial de cada veículo pertence a cada veículo. E nós que fazemos a imprensa brasileira, nós estamos toda hora sendo vítimas desse tipo de comportamento. Sai governo, entra governo, muda apenas o lado da arquibancada. Apenas o lado da arquibancada. A Globo, ela não está sendo agredida agora, não. A Globo é agredida desde sempre. A Veja é agredida desde sempre. A Folha de São Paulo é agredida desde sempre. Os jornalistas brasileiros são agredidos desde sempre. Nós fazemos parte de uma profissão perigo, onde estamos sempre no alvo de quem não gosta de nossa notícia. Agora, nós temos que seguir com a nossa missão. Nós escolhemos ser jornalistas. Então, somos jornalistas e tem até uma coisa interessante, Laíde Neto, que quando a gente dá uma notícia aqui que agrada a um lado, aí a gente é chamado de... São esquerdistas. Aí depois, não, são da extrema-direita. São petralhas. São bolsomínios. Vocês já pararam para respeitar que aqui a gente dá a nossa opinião? É apenas uma questão de opinião. Não tem essa questão de ideologia política, não tem essa questão de ser A, B, C ou D. Nós damos opiniões em temas importantes, que a gente julga importantes. Damos a notícia e emitimos a nossa opinião. Agora, infelizmente, o Brasil vive um momento em que as pessoas deixaram de ter opinião. Para a maioria dos brasileiros, as pessoas têm lado. E isso é um absurdo. E o interessante é que o discurso de quem não admite a opinião do outro é de que está sempre defendendo a liberdade de expressão. Agora eu fico imaginando o seguinte, a liberdade de expressão dele, não a liberdade da expressão do todo. Mas, vida que segue. E aí, nós da imprensa moçoroense, norte-rio-grandense e brasileira, temos que continuar com a nossa missão. Olha, o blog do BG, de Bruno Giovanni, postou a informação do jornalista Bernard Quester de que o câncer do ex-presidente Lula estaria de volta. Todos sabem que o presidente fez um tratamento sério com câncer na garganta, responsável a região pelo setor da fonação da fala. E segundo o jornalista, o câncer do ex-presidente estaria de volta. Só vi essa notícia partindo aqui do blog do BG e do jornalista. Ninguém comentou a respeito. Vocês ouviram alguma coisa? Eu não.
Do Nem que? vi. Não, eu vi, não, eu vi em vários lugares Sim. que esse jornalista, não Bruno Giovanni, que esse jornalista tinha dado essa informação. Exato. O Bruno Luiz, Giovanni já Luiz, colocou aqui o que ele tinha dado. Câncer de A uma, minha está de leitura, volta. a minha leitura em relação à notícia, eu costumo fazer uma triagem e procuro ler em veículos de credibilidade. Eu não li em nenhum deles algo parecido, algo sobre esse tema, né? Eu li jornais no final de semana e não vi. De qualquer forma, aguardar os dias próximos, né, para ver se confirma ou se não passa de uma informação equivocada. Cadê a notícia, minha Nossa Senhora? O ministro Gilmar Mendes, muita gente condena demais porque ele libera, solta muita gente que vai preso. E eu nunca vi ninguém questionar assim, dizer essa decisão dele, essa lei que ele citou não está correta. Geralmente, quem tem mais dinheiro tem os melhores advogados e aí termina conseguindo e também tem mais influência, etc. Só que Gilmar Mendes absolveu na sexta-feira um homem que havia sido condenado por furtar o equivalente a R$ 29,15 em um restaurante em Mauá. O Tribunal de Justiça de São Paulo não acatou o recurso da Defensoria Pública, que recorreu ao Supremo. Aliás, o STJ não analisou o mérito. E no STF, Gilmar Mendes deu essa adesão favorável a um homem que havia sido condenado na primeira instância, na segunda instância, por um furto o equivalente a R$ 29,15. Zeneide da Ilha de Santa Luzia, um abraço para você. O que surpreende é um processo de chegar à Suprema Corte, né? Isso é que surpreende. Mas, de qualquer forma, eu penso que nós poderíamos ter uma celeridade em relação, eu não diria nem apenas de casos pequenos, mas de todos os casos, né? Você imagine o tempo que esse processo, né, tomou para chegar até a Suprema Corte. Acho que não deveria chegar. Penso que os ministros do STF, eles têm pautas muito mais importantes para resolver. Inclusive, é bom a gente lembrar que em 2019 o STF se deparou com uma pauta bem controversa. Temas como Lava Jato, por exemplo, né, com decisões que impactaram essa operação. E esse ano, eu penso que agora, depois do Carnaval, a pauta do STF vai estar muito espinhosa. E, pasmem, a pauta do STF pós-Carnaval vai ser uma pauta de temas econômicos. E aí a gente se pergunta, por que é que temas econômicos chega ao judiciário como deveria se limitar o seu espaço no executivo e no legislativo? Não cabe ao judiciário discutir pautas econômicas. Não é da alçada do judiciário, mas essas pautas acabaram no colo dos 11 ministros da Suprema Corte. E agora nós vamos ter a Suprema Corte decidindo sobre a questão do frete para caminhoneiros, a questão de programas sociais do FGTS, se vai ser reajustado pelo índice de inflação ou se não vai ser. Isso são pautas do Executivo e do Legislativo, não deve ser pauta do Judiciário. Mas aí são temas espinhosos que o Executivo e o Legislativo não se entenderam, não resolveram e passaram essa batata quente para as mãos dos 11 ministros da Suprema Corte. O nosso telespectador Vicente diz o seguinte: Lairinho diz que as palavras que Bolsonaro falou a respeito da carteirinha é populismo, a respeito do DPVAT é populismo. Não acha que está na hora de nós pagarmos menos impostos e não ter um serviço de qualidade? Vicente, primeiro, eu disse exatamente que não podia afirmar que tinha sido uma medida para sufocar a Uni ou se havia sido realmente de coração por entender que é uma coisa correta. Com relação ao DPVAT, nós nunca dissemos aqui que é populismo. O que você precisa, quando você está no governo, precisa avaliar o seguinte:
Ah, eu vou dar uma isenção do DPVAT. Beleza. Show de bola a gente pagar menos imposto. Porém, dos 4 bilhões que entram para o DPVAT, cerca de 2 bilhões é mandado para o SUS, o Sistema Único de Saúde, e outros 2 bilhões, quase na totalidade, para pagar as indenizações das pessoas que sofrem acidente. Se tem desvio, apure-se o desvio. O DPVAT é um seguro que ajuda a cobrir as despesas com o SUS e com as indenizações. No caso da carteirinha, eu nunca disse que é populismo, não. Eu acho que tem que ser gratuito, eu acho importantíssimo que seja gratuito. Só não sei se realmente o presidente teve esta ideia, que eu acho muito boa, se foi pensando na Uni ou nos estudantes. Só isso. E acho que a gente deveria pagar menos impostos, sim. Porém, antes de você simplesmente dizer, vamos zerar o imposto, a gente tem que saber como vai ser custeado a polícia, a insulina, a UTI, todos os serviços públicos que há por aí. Se são de péssima qualidade, vamos trabalhar para votar em quem possa administrar e dar um serviço de qualidade melhor. Nós temos aí um exemplo aí da questão do preço do combustível, né? Na vizinha Venezuela, o litro da gasolina era vendido a quanto? Menos de R$1. Equivalente a menos de R$1. 80 centavos. Você chegava com a moeda e levava 1 litro de gasolina. Ah, legal, beleza. É muito bom. Muito bom eu encher o tanque do meu carro com R$10. Como é que está a Venezuela hoje? Quase não está, né? O cidadão venezuelano tem que estar matando cachorro para se alimentar de carne de cachorro. Mas todo mundo adora o combustível a 80 centavos. Tem nem carro para andar, né? Nem carro para botar esse combustível. Bom, esse é um assunto, um tema muito mais profundo, né, que a gente levaria mais tempo para debater. Mandar um abraço aqui para Júnior Paiva, Rita Carvalho, que está aqui pelo Facebook. Renato Pereira Viana diz o seguinte: bom dia, peço vocês fazem um observador político para pedir que falem, por favor, do bairro Costa e Silva e Pintos. Tem muitas ruas esburacadas. Não, infelizmente, não é só lá no Costa e Silva e no bairro Pintos. Tem muitas ruas, Nova Betânia, principalmente quando chove, meu amigo, infelizmente, esburaca muito mais. Se você quiser, Renato, mandar os nomes das ruas, especificando essas ruas, para que a gente possa tentar conseguir lá a Prefeitura a informação se há a previsão para o reparo dessas vias, a gente pode mandar aqui que a gente faz isso com prazer. O que interage com a gente, ele, será que Mossoró já não precisaria de um sistema de rodízio de carros? Tem que estudar muito isso para ver, viu? Mas em Mossoró? Sim. Não precisa não. E um detalhe, ele diz, com relação ao Tarcísio Maia, a OAB já decretou o alto índice de insalubridade e nunca que o Ministério Público se pronunciou. Já deveria, né? É verdade. Já deveria. Desculpa, não foi o que ele disse? Ele diz, com relação ao Tarcísio Maia, a OAB já decretou o alto índice de insalubridade Constatou, e o Ministério Público ainda que não não se decreta. pronunciou. Constatou. Constatou. Né? Isso. Constatou. Olha, o que chamou a atenção nesse fim de semana foi um vídeo que circulou em todas as redes sociais da presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró, Marleide Cunha, que é pré-candidata a vereadora pelo PT. E ela fez um discurso forte em relação à reforma da Previdência estadual, e aí bateu muito duro na governadora Fátima Bezerra. Chamou atenção exatamente por esse detalhe, porque Marleide Cunha colocou o sindicato para apoiar a candidatura de Fátima Bezerra ao governo do Estado. Marleide Cunha colocou o sindicato nas ruas para resistir à reforma da Previdência da União. E aí, ela de forma muito veemente, ela disse, nós temos que manter a coerência. Se formos para a rua contra a reforma da Previdência da União, a gente não pode se calar diante da reforma da Previdência estadual. E aí ela diz o seguinte, eu vou abrir aspas para alguns trechos desse vídeo. Ela diz, bom dia pessoal, isso numa reunião de professores e professoras ocorrida na semana passada. Olha só, palavras dela entre aspas, olha só, nem nos meus piores pesadelos
eu não imaginaria que um governo popular que nós elegemos estaria fazendo isso com a nossa classe trabalhadora. O que a governadora Fátima fez foi a gota d'água, porque a governadora sentou com os marajás, aqueles que ganham 30 mil, 40 mil reais, e baixou a alíquota da Previdência em 2,5%, de 18,5% para 16%. E aí ela vai tirar da boca dos aposentados, de pessoas que ganham pouco mais de R$ 2.500, que mal dá para comprar os remédios. Isso é um absurdo. E ela diz mais: temos que mostrar ao governo a nossa forma de pressão. Eu não gosto do discurso de que greve não adianta mais e que tem que procurar outro meio. Ela defende a greve como um poder de pressão política para o governo, para que a proposta de reforma da Previdência seja reavaliada. Agora, na Assembleia Legislativa, como trata-se de uma PEC, essa proposta deixa de ter o controle do governo para passar o controle às mãos dos deputados estaduais. E o que me chamou mais a atenção foi no final do seu discurso, que ela disse para a governadora que estava se sentindo envergonhada. Foram palavras duras da presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró. Uma companheira desde sempre das campanhas eleitorais da governadora Fátima Bezerra. Olha, o nosso amigo Nivaldo Amaral nos informa que a comunidade Obra de Maria, convidando familiares do bairro Dom Jaime Câmara e do Grande Alto São Manuel para participar de uma programação especial, o segundo retiro de carnaval, de 22 a 5 de fevereiro, no Centro de Evangelização Madre Maria Cecília, ao lado do Santuário de Santa Clara. Mais informações, 3314-0107, 3312-3224. Dá para fazer um registro do... né? Hoje a professora política Vilma de Faria completaria 75 anos se viva fosse. Vilma de Faria, ela foi uma política que marcou história, respeitada por correligionários, por adversários, em algum momento controversa, mas sempre erguendo de forma firme o que ela imaginava, o que ela entendia sobre política no Rio Grande do Norte. E foi assim que ela foi prefeita, eleita 3 vezes na capital do estado. Foi assim que ela tornou-se a primeira mulher governadora do Rio Grande do Norte, eleita em 2002, depois reeleita em 2006. Não realizou o sonho de ser senadora da República, sonho este negado pela população ou pelo eleitor potiguar. Mas Vilma deixou marcado de forma muito forte a sua passagem pela política do Rio Grande do Norte. O Conselho Nacional de Justiça, assim como o Conselho Nacional do Ministério Público, existem para, pelo menos teoricamente, punir, também para isso, para punir os maus juízes, os maus promotores. E no caso do Conselho Nacional do Ministério Público, na opinião do presidente da OAB, ele está tendo uma conduta muito parcial, não está praticando, não está fiscalizando ou punindo como deveria. Cita o exemplo do procurador Alexandre Schneider, lá de Bento Gonçalves, que postou no Instagram dele a seguinte mensagem, abre aspas, cuidado para você que quer ser jornalista, não confunda dar furo de reportagem com dar o furo pela reportagem, fecha aspas. O caso dele continua sem julgamento. O Conselho Nacional do Ministério Público é composto por 14 membros, 8 do Ministério Público, 2 juízes indicados por tribunais superiores, 2 advogados escolhidos pela OAB e outros 2 nomes apontados pela Câmara e pelo Senado. A ideia de Santa Cruz, presidente da OAB, é aumentar a fatia de conselheiros indicados pelo Congresso e pela Ordem, que, segundo ele, são representantes da sociedade.
Vamos fazer nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Observador Político. As definições de diversão foram atualizadas. Agora você pode assistir aquele filme de ação eletrizante, a série ganhadora do Emmy ou o desenho animado preferido do seu filho. Com o Brisa Play você tem acesso a conteúdos diversificados e sabe o que é melhor? Serviço sem custo adicional para clientes BrisaNet. Um mimo exclusivo que você só encontra aqui. Dê um play na diversão. Baixe já o app Brisa Play e aproveite. O tempo traz confiança. Confiança é o que resume o Cassim com todos os clientes. Sentimento de cuidado construído ao longo desses 30 anos, presente em cada detalhe. Confiança que se fortalece na agilidade dos serviços, nos diagnósticos precisos e nos exames realizados com dedicação. Confiança em saber que aqui sua saúde está em primeiro lugar e sempre em boas mãos. Cassim. 30 anos crescendo com qualidade. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Colabore. lbv.org/diga sim. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTVAovivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Ganhe mais com a TCM. Dê um up na sua conexão. Ganhe mais velocidade e garanta 3 aplicativos que vão da educação à diversão por um preço que cabe no seu bolso. Na TCM é assim: muito mais velocidade e conteúdo para curtir como quiser. Mais conexão, mais vantagem e mais conteúdo. Só assinante TCM tem vantagens exclusivas. Para mais informações, 84-3315-0710. TCM Telecom. Sempre à frente com você. As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções pra você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB, apenas R$ 5,99. Capas para tablets, apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mister Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mister Capas, a maior do estado. De volta com o Observador Político pela 93 FM e pela nossa TV. Hoje vamos no nosso segundo bloco com a entrevista, conversando aqui com o coordenador de endemias do município, Adriano Gledson. Ele está aqui conosco para, entre outros assuntos, falar também a respeito da prevenção às arboviroses. Aliás, Adriano, já perguntaram aqui, você pode falar da prevenção as arboviroses e também explicar o que é, que tem gente que não entende ou não sabe ainda o que é. Boa tarde.
boa tarde a todos da bancada. Nós estamos, essa semana nós estaremos em todos os bairros da cidade de Mossoró, né, levando a prevenção, né, contra as arboviroses. Como você perguntou, o que é arboviroses? Arboviroses hoje a gente representa, é um nome científico que representa a chikungunya, a dengue, a zika, a febre amarela, né, todas as doenças que é transmitida pelo Aedes aegypti. E nós aqui no Mossoró, no município, nós estaremos levando a informação, pedindo a conscientização dos nossos munícipes para que a gente, mais um ano, a gente saia vitorioso, né? Nosso município é uma cidade endêmica para dengue, chikungunya e zika, mas desde 2017 nós estamos conseguindo manter o patamar determinado pelo Ministério da Saúde, né? Não ter epidemia na cidade. Apesar que a gente tem vários casos isolados, mas não como aconteceu no ano de 2016, que Mossoró foi palco de uma grande epidemia aqui na cidade. Essa questão do combate a essas doenças, né, a prevenção a essas doenças que tanto mal provocam, ela depende também muito da atuação da população. Isso, Lairinho, a população é o parceiro primordial, né? Porque o agente ele tem um prazo para passar na casa, né? Orientar a população. Temos também como apoio também os agentes comunitários de saúde, que eles também fazem mais a parte preventiva. O agente de endemias não, o agente de endemias ele faz a parte técnica, coloca o larvicida onde se encontra o foco, orienta os locais que poderá ser um potencial. Na sexta-feira a gente fez algumas supervisões em alguns bairros e a gente constatou que alguns grandes vilões que estão ocorrendo na nossa cidade. No passado, a cidade de Mossoró, muitos adquiriram aquelas antenas parabólicas, né, para melhorar o sinal, e hoje tem muitas desativadas. Então, era fixado com um cano, aquele cano de ferro, Lairinho, e hoje ele é um dos vilões que onde os agentes chegam é encontrado aqueles canos desativados, e lá naquele cano tem água, esse período chuvoso, então é um dos locais. Essas geladeiras hoje mais modernas, o gelágua, eles têm um reservatório que acumula essa água lá atrás da geladeira, então é um dos locais também que a população pode ficar mais em alerta. A gente encontrou também em algumas casas, por questão de segurança, eles colocam aqueles vidros no muro e às vezes pega uma boca da garrafa acimentada, uma coisa assim, a gente encontrou foco também, então a gente orienta a população que coloque areia. Enfim, é muito bom a população abrir a porta para os agentes de endemias, receber eles estão todos identificados, fardados, e que o agente ele consegue visualizar melhor a parte onde poderá ter provavelmente um foco. Olha, o Rio Grande do Norte terminou o ano 2019 em destaque, um destaque negativo, evidentemente, na lista nacional dos estados com maior incidência de arboviroses. O Zika vírus, o Rio Grande do Norte terminou o ano com 1.209 casos, atrás apenas da Bahia, com 1.824, e do Rio de Janeiro, com 1.513. O Rio Grande do Norte tem 34,5 casos para cada grupo de 100 mil pessoas. E você dizia aqui, nos bastidores, né, que Mossoró está meio que diferente desse índice do estado. O que foi que houve para Mossoró ter melhores índices em relação ao restante do estado? César, a gente pediu, né, o apoio dos servidores, né, no caso dos agentes de endemias. Nós fomos pedir o apoio também de toda a equipe, né, da saúde, as pessoas que trabalham nos postos de saúde, e a gente foi para a rua, na verdade, para a gente tentar diminuir a questão das arboviroses no nosso município. Em 2017, em 2019, por exemplo, teve um aumento altíssimo de zika no estado. Mossoró não teve nenhum caso confirmado em 2019. Então, isso
Mossoró, a gente, enquanto o estado teve muitos municípios que foram para o topo, com notificações e tudo. Isso. E enquanto Mossoró se manteve, né, num patamar, assim, vamos dizer assim, confortável, né, mas nem por isso que a gente baixou a retaguarda, né, para que a gente tivesse em estado de conforto, não. Porque hoje quem norteia as nossas ações é o LIRA, que é o Índice de Infestação Predial na cidade, que a gente faz 4 LIRA no ano. Né? O primeiro agora, nós fizemos agora na cidade de Mossoró, deu 4,0, né? No geral. No ano passado, por essa época, deu 5,7. Então, esse ano a gente já conseguiu reduzir, né, do ano para outro, nesse mesmo período. Já dezembro, a gente teve de novembro para dezembro, a gente ficou em 3,2 o LIRA. Então, a gente consegue ver uma panorâmica de quais são os bairros com índice de infestação predial. E daí a gente começa a fazer as nossas ações se intensificar, leva os agentes, leva a equipe de educação e saúde que a gente tem, formada também pelos agentes. Enfim, visitar, orientar a população para que a gente não possa repetir e voltar ao que aconteceu no passado. Esse período que está se apresentando chuvoso, não, tem caído aí chuvas, como a grande chuva de sábado passado, é propício ou não para a proliferação do mosquito? É propício, sim. É tanto que os primeiros meses a tendência é aumentar, né, as notificações. Então, é importante aproveitar já que a gente está aqui no programa, a questão das pessoas que vêm a ser acometidas, né, com suspeita das arboviroses, é importante que procure as UPAs, procure as unidades básicas de saúde e quem tiver acesso à rede privada. Por quê? Porque lá existe uma equipe de epidemiologia. De lá, a gente consegue ter uma panorâmica de quais são os pacientes, de quais bairros eles estão, teve algum agravo pelas arboviroses. Porque a gente recebe muito pedido, César, Lairinho, da questão do carro fumacê, né, por um período de muriçoca. E a gente, o carro fumacê, o intuito não é esse para matar a muriçoca, e sim combater o Aedes. Mas a gente só pode solicitar ao governo do estado, através da CESAP, o carro fumacê, quando a gente tem muitas notificações, e por bairro. Então é por isso que a população, qualquer suspeita, procurar uma unidade de saúde, uma UPA, para que seja feita a notificação e lá a gente saber se aquela pessoa teve dengue ou não. A gente viu agora com relação ao coronavírus, né? Teve um rapaz lá em Tibau do Sul, Natal, que disse que estava com sintomas, depois descobriu-se que era uma grande mentira. Com relação às suspeitas de dengue, tem muito engano, tem muita gente que acha que está e notifica sem estar. E existe quando você chega a uma UPA, né, você passa pela classificação, vai para a consulta médica, o médico faz a consulta, de repente é pedido um hemograma, né, e desse hemograma o médico já, quando ele recebe, de acordo com o diagnóstico, com o paciente, ele pode pedir uma sorologia para dengue, fazer um teste rápido e lá, se lá foi constatado, a epidemiologia entra em contato com a gente e a gente faz uma batida de foco. O que é isso, uma batida de foco? A gente vai até o endereço da casa daquele cidadão para que a gente chegue em tempo oportuno para a gente conseguir eliminar aquele foco. Né? Porque aquela casa que tem o foco, ela também pode, o mosquito pode ir para a casa do vizinho, para a casa de frente e começar já uma possível epidemia. Olha, hoje a própria CESAP, a Secretaria de Saúde Pública do Estado, ela admite um risco de novo surto de arbovirose no Rio Grande do Norte. Mossoró está inserido nessa situação ou a situação de Mossoró é um pouco tranquila? O município de Mossoró ele está inserido sim nessa situação. Por quê? Porque através do LIRA, todos os municípios que ultrapassa de 1% do índice de infestação predial, todo município fica em alerta.
Então, o município de Mossoró, nunca a gente conseguiu chegar a esse 1%, porque é fora da realidade. Né? Uma cidade como o Porto de Mossoró, nós temos vários problemas. Por exemplo, hoje um dos gargalos dos agentes visitar é os bairros dormitório, que a gente botou o apelido como bairro dormitório. É o Van Rosado, é a Nova Mossoró, a Abolição 5, Cidade Oeste, esses conjuntos que a população sai cedinho de casa e só retorna depois das 5 horas, 6 horas. Então, isso a gente tem uma grande dificuldade. Né? Só para você ter noção, a Nova Mossoró é um projeto lá para mais de 5.000 casas. Então, o agente ele se desdobra para poder conseguir fazer a visita técnica. E nós temos também um telefone, 3315-4833, aquele cidadão que não se sentiu contemplado com a visita, pode solicitar, a gente vê um tempo que dê certo para ele e para o supervisor e o agente visitar essa casa. Pergunta aqui da Ana Paula, diz, essa questão das caixas d'água, cobertas e descobertas, eu acho que é a consciência de cada um, né? Isso, existe muito... Quem tem consciência cobre, quem não cobrir. Existe, a gente às vezes vai visitar uma casa, uma mega casa, no vizinho, por exemplo. Ele pode denunciar, né? Nós vamos fazer a visita. Só que existem alguns contratempos, né? Muita gente diz, minha caixa é fechada. Minha caixa é fechada. Quando a gente vai ver, a caixa dele não é totalmente fechada. Por quê? Se naquela sangria lá, Irinho, que tem lá, se ele não tiver um joelhozinho, um simples joelho de R$1, o mosquito pode entrar e colocar os ovos lá dentro da caixa dele. Então, a gente explica, por isso que é importante a visita do agente, para poder fazer toda essa explanação para o dono da casa. Existem aquelas casas que a caixa é só coberta com telha, então ela não é fechada, ela é coberta. E, por sinal, as caixas que são cobertas é um potencial altíssimo, porque é todo o fator que o mosquito quer, água parada, água na sombra, escuro. Então, tudo isso faz que o mosquito ele procure mais para aquele local. Tá ótimo. Tem alguma coisa que a gente não tenha perguntado, você queira colocar? Não, eu só quero agradecer aqui e dizer à população que nós vamos estar em todos os bairros através das unidades básicas de saúde, das 45 unidades básicas de saúde, tanto na zona rural como na zona urbana, levando a informação. Essa semana é uma semana integrada, né, da conscientização sobre das arboviroses. Sexta-feira é o dia D, então aquele cidadão pode e deve fazer aquela faxina no quintal, ver o que realmente você não use mais, até uma tampinha, uma casquinha de ovo junta à água. Então, esse período chuvoso, a gente está se redobrando, pedindo com a parceria da Secretaria de Serviços Urbanos. Essa semana nós vamos fazer uma grande coleta que a gente resgatou na questão dos pneus. No ano passado nós tiramos mais de 20.000 pneus na cidade de Mossoró. Então, nós estamos junto com a equipe recolhendo esses pneus. Enfim, pedir só a colaboração da população para que a gente não tenha um novo surto, né, na cidade de Mossoró. Tá bom. Todo mundo? Ok. Obrigado, então, pela entrevista. Exato. Vamos ao nosso sorteio, do livro Silêncio das Montanhas. Autor de O Caçador de Pipas, uma bela leitura, um belo romance para você. 27 inscrições. Cícero Miguel dos Santos. Ok, Cícero Miguel já ganhou aqui, voltou a ganhar, você sabe como receber seu livro, ok? Qualquer coisa faz um contato com a gente. Boa tarde, até amanhã. Começar a semana encerrando a nossa participação aqui do dia, né, do Observador Político, com um conselho, né? Tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Obrigado a todos pela audiência. Tenham todos uma última semana do ano, né? Tem muita gente que diz que o ano só começa após o carnaval. Então, todo mundo aí, uma ótima semana de preparo pré-carnaval. Até amanhã.